Urgente! O general Freires Gomes faz uma revelação bombástica e as narrativas dos jornalecos caem por terra e vocês precisam saber por quê. E tem mais, despreparado diretor da Polícia Federal entrega absurda ilegalidade cometida contra jornalista português. Veja o vídeo. E muito mais, patriotas. Estou trazendo para vocês agora várias matérias que acabaram de sair lá da Praça dos Três Poderes, importantíssimo. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Em mais um absurdo, o diretor da Polícia Federal admitiu aos senadores que as opiniões do jornalista português Sérgio Tavares estavam sendo monitoradas. Da mesma forma, disse que o jornalista foi detido por causa de manifestações da internet, apesar de não haver nenhum processo ou condenação contra ele no Brasil. Só ditaduras vigiam cidadãos nacionais e estrangeiros por suas opiniões. Não há lei que restringe a entrada no Brasil de quem tem a crença X ou Y sobre ministros ou sistemas eleitorais. E, ao contrário do que diz o diretor da Polícia Federal, as pessoas têm total a liberdade de dizer o que quiserem. Caso um cidadão comum ou uma autoridade se sinta prejudicada pelas palavras, pode prestar queixa por injúria, calúnia ou difamação. E então iniciar o devido processo legal. Ter opinião não é crime. Censura prévia, sim. A pergunta que fica, a Polícia Federal monitora cidadãos estrangeiros? Sim? Se sim, o critério é ser de direita. Então, o critério é ser de direita. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque a maioria dos patriotas já assistiram, né? Essa entrevista aqui desse diretor da Polícia Federal a respeito da abordagem que eles fizeram contra o jornalista Sérgio Tavares de Portugal. Gente, vou fazer uma análise aqui para vocês entenderem o cenário que o Brasil está vivendo. O que está acontecendo? Gente, aqui nós não estamos fazendo crítica a respeito das pessoas, dos ministros do STF, ou da pessoa do Lula, ou das pessoas, né, dos ministros, né, do governo do Lula, ou de senadores, ou de deputados. Nós estamos fazendo críticas a respeito das decisões que eles estão tomando. Todas essas pessoas são prestadores de serviço para a nação brasileira. Eles não são reis e nem rainhas. Eles têm um tempo para ficar lá na Praça dos Três Poderes. Assim diz a Constituição. 4 anos, 8 anos como senadores, ministros do STF pode ficar lá ao máximo até 75 anos, depois eles têm que deixar o cargo deles. Então, essas pessoas que prestam serviços para a população brasileira de bem, eles podem receberem críticas das prestações de serviços que eles prestam. Quem disse isso não foi eu não, foi o ministro Alexandre de Moraes, quando ele assumiu o cargo de ministro do STF. O ministro Alexandre de Moraes disse, ó, quem não gosta de ser criticado, satirizado, e várias outras palavras que ele disse lá, ele falou assim, então não entra na vida pública. É isso que está acontecendo no Brasil. E outra coisa, a maioria da população brasileira de bem repudia veemente as ações que aconteceram no 8 de janeiro, dentro da Câmara dos Deputados, do Senado e também do STF. Aquilo ali é patrimônio público. Aquele ali é dinheiro dos impostos nosso. Aquela quebradeira ali, ó, é inaceitável no Estado democrático de direito. Nós repudiamos veemente aquela quebradeira que foi feita no Senado, na Câmara dos Deputados e no STF. Ou vocês acham que nós estamos satisfeitos de ver mesas e cadeiras de ministros do STF ser jogadas na rua? De jeito nenhum. Nós repudiamos veemente. E outra coisa, nós queremos que aquelas pessoas sejam punidas ao rigor da lei. Mas aqueles infiltrados, os omissos também. É isso que a população brasileira de bem quer. Como pode um ministro da Justiça chegar numa CPMI e dizer que as 196 filmagens foram apagadas? Isso aí, por si só, já demonstra vícios processuais. Olha o que aconteceu em 2017, quando o PT, a CUT, o MST invadiu a Praça dos Três Poderes em uma plena semana, aonde tudo estava funcionando, os deputados lá, os senadores lá trabalhando, os ministros do STF lá também, lá no STF, os órgãos estavam lotados de funcionário e eles invadiram a Praça dos Três Poderes, adentraram em vários órgãos lá, quebraram tudo, quebraram mobília, botaram fogo, né, machucaram policiais. Foram algumas dúzias que foram presos, né, naquela hora e depois foi solto. Ninguém recebeu sentença de 1 ano, 2 anos, 6 meses ou 7 meses de cadeia, não. Todo mundo foi solto. O ministro, naquela época era o Michel Temer, ele teve que ativar uma GLO, chamou as Forças Armadas rapidamente e ela colocou de prontidão. E só essa petezaiada desses comunas não adentraram adentro, porque fala em 35 mil, mas a petezaiada disse que era mais de 200 mil por causa das Forças Armadas. Porque se não fosse as Forças Auxiliares e as Forças Armadas, eles tinham entrado dentro da Câmara dos Deputados, se brincar, tinha feito até deputados e senadores como refém. Ou os ministros do STF. Aquilo sim
que se enquadra como golpe, porque naquele dia daquela manifestação eles estavam pedindo a deposição do presidente Michel Temer. E nada foi feito contra aquelas pessoas. E agora essas outras pessoas aqui, que estão sendo julgadas no 8 de janeiro, estão recebendo 17 anos de sentença, sem um devido processo legal. Não cabe ao alçado dos ministros do STF julgar essas pessoas que não têm foro privilegiado. Nem os advogados dessas pessoas não têm direito aos autos, aos processos. Que justiça é essa? Agora, contra aquela quebradeira, o que eles fizeram, né, a ameaça que eles fizeram lá dentro, eles têm que ser punidos ao rigor da lei. Mas todos os delegados da Polícia Federal. Agora, o que não pode é você começar aí perseguir pessoas na rede social porque fala do 8 de janeiro. Nós não estamos falando do vandalismo que aconteceu no 8 de janeiro. Nós estamos falando que eles têm que cumprir o devido processo legal. É isso. Se fosse em outro país, as imagens eram para ser trancadas a 7 chaves, até provar a inocência de todo mundo e provar a culpa daqueles que fizeram aquilo. É assim que funciona. Então mostra claramente que isso daí está cheio de vícios processuais, né? Como eles engavetaram aquele processo do Lula lá em Curitiba, alegando que tinha vícios processuais. Eles não estão cumprindo a lei como deve. Agora, porque faz crítica, não das pessoas, dos ministros do STF, porque nós repudiamos veemente qualquer uma pessoa que quer atacar a honra, né, ou a pessoa daqueles ministros, ou as famílias daqueles ministros, ou dos deputados e senadores, prefeitos, governadores, presidente, né, o ex-presidente Bolsonaro, nós repudiamos veemente. A única coisa que merece de ser criticado são as decisões deles, Será que precisa desenhar? Urgente, ex-comandante do Exército não usou a palavra golpe em depoimento. Recentemente, o general Freire Gomes prestou depoimento à Polícia Federal e a imprensa repercutiu as falas do militar. De acordo com o pastor Silas Malafaia, Freire Gomes não fala a palavra golpe. Isso seria uma narrativa da imprensa. Ele citou o artigo 142 da Constituição, o general não fala em golpe. Além disso, para o presidente invocar o estado de defesa ou de sítio, tem que passar pelo Congresso Nacional, pelo Conselho da República. Golpe e narrativas de uma imprensa bandida que produz narrativas conforme seus interesses políticos e financeiros a um verdadeiro consórcio, a narrativa de uma imprensa bandida, somada com o ditador da toga, Alexandre de Moraes, somado com o governo comunista de Lula, é um jogo para calar Bolsonaro na gaveta e na narrativa manipulada, ressaltou. Então tá aí, patriotas, essas foram as declarações do Silas Malafaia, viu? E nós sabemos muito bem que isso aconteceu também com um ajudante de ordem. A imprensa, né, criou vários tipos de narrativas aí contra o presidente Bolsonaro, dizendo que o ajudante de ordem, através do seu depoimento, tinha dito que Bolsonaro tinha declarado, né, em várias reuniões que ele iria dar um golpe, né, e assim por diante. E depois o ex-ajudante de ordem veio e disse que tudo aquilo era mentira, que em nenhum momento ele viu Bolsonaro dizendo que iria dar um golpe nas reuniões que ele participou. E vários outros ministros, né, e generais do governo do presidente Bolsonaro que ficaram calados no depoimento na Polícia Federal, disseram que queriam uma cariação daquele Freire Gomes e de vários outros, porque eles não viram Bolsonaro dizer que queria dar um golpe. Bolsonaro disse nas suas palavras que ele falou a respeito de tudo que está na Constituição brasileira, estado de sítio, estado de defesa, GLO, que está na Constituição. E ele disse, isso não é golpe. E outra coisa, eu não coloquei em prática nada. Eu não convoquei o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, para ter uma reunião. Ele disse que não convocou nada. Então, gente, o que está acontecendo hoje é que a mídia joga as narrativas e aí depois, para quererem desgastar a imagem do presidente Bolsonaro e colocar ele na cadeia. É isso que está acontecendo. Agora virou festa. Urgente, fuga do presídio da Papuda. Movimenta forças de segurança em Brasília. Um preso, identificado como Arlan Coutinho dos Santos, fugiu do Centro de Detenção Provisória, CDPI, no Complexo Penitenciário da Papuda. A gente virou festa agora no Brasil. Virou festa no Brasil. Aquilo que eu disse e volto a repetir. Se eles conseguiram fugir, né, de presídios de segurança máxima federal, dirá esses presídios aí que não tem segurança máxima. Dirá essas delegacias. Virou festa. Mas isso está acontecendo só no governo do Lula. Será por quê, hein? Será por quê, hein? Será que é porque em 2022... 99,9% dos presos comemoraram, né, a vitória do Lula? Será que é por causa disso?